Vamos ser honestos. Algo parece errado. Não de uma forma dramática, cinematográfica, mas de uma forma sutil e inquietante, que fica no fundo da sua mente. Você percebe isso quando anda por um supermercado e vê prateleiras que costumavam estar cheias, agora parecendo mais vazias do que deveriam. Você percebe quando as notícias falam sobre interrupções temporárias, que nunca parecem ter um fim. Você percebe na forma como as pessoas se sentem mais tensas, mais impacientes, como se todos sentissem a mesma pressão invisível crescendo, mas ninguém quisesse falar em voz alta. A maioria das pessoas afasta esse sentimento. Elas dizem a si mesmas que está tudo bem, que o sistema sobreviveu a coisas piores, que alguém em algum lugar está no controle. Mas, no fundo, há uma pergunta que continua voltando, geralmente tarde da noite, quando as coisas estão calmas. E se o amanhã não funcionar como o hoje? E se as coisas das quais dependemos simplesmente pararem de aparecer? Esta história não é sobre pânico. Não é sobre medo por medo. É sobre consciência. Porque, ao longo da história, os maiores desastres nunca foram aqueles sobre os quais as pessoas falavam incessantemente. Foram aqueles que as pessoas presumiam que nunca poderiam realmente acontecer. As civilizações não colapsaram porque todos estavam dormindo. Elas colapsaram porque a maioria das pessoas confiava em sistemas que já estavam rachando. Pense em quão frágil a vida moderna realmente é. A comida não vem mais das fazendas, pelo menos não diretamente. Ela vem de caminhões, depósitos, computadores e cronogramas tão apertados que um único atraso pode esvaziar as prateleiras de uma cidade inteira em dias. Eletricidade, água, dinheiro, comunicação, tudo isso depende de cadeias que são eficientes, mas implacáveis. E aqui está a verdade incômoda. As pessoas que projetam e gerenciam esses sistemas sabem exatamente o quão frágeis eles são. Esse conhecimento muda a forma como elas se preparam para o futuro. Enquanto o público está distraído por manchetes e entretenimento, decisões silenciosas estão sendo tomadas a portas fechadas. É aqui que nossa história começa. Não com um colapso, mas com uma escolha. A escolha de desviar o olhar ou a escolha de entender o que realmente está acontecendo e o que isso significa para você e para as pessoas que você ama. Nos bastidores, a preparação não se parece com pânico. Ela parece calma, metódica e deliberada. Os governos não estocam suprimentos porque gostam de cenários de pior caso. Eles fazem isso porque os modelam. Eles executam simulações que a maioria das pessoas nunca verá. Simulações que assumem quedas de energia, ataques cibernéticos, cadeias de suprimentos quebradas e longos períodos em que a ajuda externa simplesmente não chega. Esta é a parte que a maioria das pessoas não entende. A preparação nos níveis mais altos não é sobre um desastre dramático, é sobre falhas em cascata. Um sistema falha, então outro depende dele, e outro depende desse. O resultado não é o caos instantâneo, mas um aperto lento, onde os recursos se tornam escassos e a ajuda se torna seletiva. Quando os oficiais falam sobre resiliência, eles não estão falando sobre conforto. Eles estão falando sobre continuidade. Manter as funções essenciais vivas por tempo suficiente para evitar o colapso total. E isso significa uma coisa acima de tudo. Comida. Não comida de luxo. Não variedade por prazer. Comida que pode durar, que pode alimentar grandes populações e que não depende de refrigeração, eletricidade constante ou logística complexa. A realidade incômoda é esta. Os governos planejam situações em que a pessoa comum deve se virar sozinha. Pelo menos por um tempo. Não porque não se importem, mas porque entendem os limites. Em uma interrupção séria, a ajuda se move lentamente. Prioridades são estabelecidas. E nem todos estão no topo dessa lista. Isso cria uma divisão silenciosa. De um lado estão aqueles que presumem que o sistema sempre os amparará quando caírem. Do outro, estão aqueles que aceitam que a responsabilidade começa em casa. O segundo grupo não anuncia o que está fazendo. Eles não discutem online.
Eles simplesmente se preparam de maneiras que parecem chatas, quase invisíveis, até que não sejam mais. E aqui está o detalhe que deveria fazer você parar. Os itens silenciosamente separados pelos governos não são segredos porque são exóticos. Eles estão escondidos à vista de todos porque parecem comuns. Eles não gritam emergência, eles sussurram longevidade. Compreender isso muda a pergunta. Não é mais, algo ruim vai acontecer? A melhor pergunta é, se a interrupção durar mais do que o esperado, quem realmente está pronto para essa realidade? No centro de todo plano sério de sobrevivência, seja público ou privado, há uma verdade simples. Os humanos não sobrevivem de ideias ou intenções. Eles sobrevivem de calorias, proteínas e consistência. É por isso que, quando você remove o barulho, a base da preparação de longo prazo sempre volta aos mesmos alimentos essenciais: arroz branco, feijão seco e grãos duros. Alimentos comuns que silenciosamente sustentaram civilizações por milhares de anos. O arroz branco é frequentemente subestimado porque parece muito simples. Mas a simplicidade é exatamente o ponto. Quando armazenado corretamente, o arroz branco pode durar décadas. Não anos, décadas. Ao contrário do arroz integral, que ainda contém óleos que eventualmente estragam, o arroz branco é quimicamente estável. É energia densa em sua forma mais pura. Uma única libra fornece calorias suficientes para manter uma pessoa funcionando quando nada mais está disponível. Em uma interrupção prolongada, as calorias não são conforto, elas são sobrevivência. O feijão seco completa o que o arroz começa. Calorias sozinhas o mantêm vivo, mas a proteína o mantém forte. O feijão fornece os aminoácidos que seu corpo precisa para reparar músculos, apoiar seu sistema imunológico e manter a força básica sob estresse. Esta combinação não é acidental. Arroz e feijão juntos formam uma refeição nutricionalmente completa. Uma combinação que sustentou populações inteiras através de guerras, fomes e colapsos econômicos. Não é coincidência que os governos dependam da mesma fórmula. Depois, há grãos duros como o trigo em grão e o milho inteiro. Estes não são apenas alimentos, eles são potencial. Armazenados em sua forma integral, permanecem viáveis por décadas. Podem ser moídos para fazer farinha, transformados em pão, mingau ou inúmeros alimentos básicos. Os grãos duros representam independência. Com as ferramentas certas, eles eliminam a dependência de um mercado funcionando. Eles transformam calorias armazenadas em refeições renováveis. A história deixa isso claro. Sociedades antigas surgiram porque aprenderam a armazenar grãos. Elas caíram quando perderam essa capacidade. A vida moderna fez a comida parecer infinita, mas a verdade é que vivemos em um sistema de entrega just in time. Não há reserva profunda no nível local. Assim que os caminhões param, a ilusão desaparece rapidamente. É por isso que esses alimentos importam. Não porque sejam excitantes, mas porque são confiáveis. Eles não exigem eletricidade. Eles não estragam silenciosamente enquanto ninguém está olhando. Eles esperam pacientemente, aguardando o momento em que a estabilidade se torna incerta. A verdadeira questão não é se esses alimentos são chatos. A verdadeira questão é se o conforto nos fez esquecer o que realmente mantém as pessoas vivas quando os sistemas falham. Alguns dos recursos de sobrevivência mais poderosos não parecem poderosos de forma alguma. Eles não vêm em embalagens avançadas, nem prometem alto desempenho. Na verdade, muitas vezes ficam despercebidos nas prateleiras, ignorados porque parecem muito básicos para importar. Mel e sal se encaixam nessa categoria. No entanto, quando os sistemas falham, esses dois itens se tornam silenciosamente inestimáveis. O mel é frequentemente chamado de ouro líquido. E isso não é um exagero. Em sua forma pura, o mel não estraga. Arqueólogos abriram potes de mel selados há milhares de anos e os encontraram ainda comestíveis. Isso não é um mito ou uma história romântica. É química. O mel quase não tem água livre para as bactérias usarem. Alta acidez natural e enzimas que inibem ativamente o crescimento microbiano.
O tempo simplesmente não o derrota. Mas o mel é mais do que doçura armazenada. É energia rápida que seu corpo pode usar imediatamente quando a força está diminuindo. É também remédio. Muito antes dos antibióticos, o mel era usado para limpar feridas e prevenir infecções. Em um mundo onde as farmácias estão fechadas e os hospitais estão sobrecarregados ou inacessíveis, isso importa mais do que a maioria das pessoas percebe. Um pequeno corte pode se tornar perigoso quando não há um sistema médico para recorrer. O sal é ainda mais incompreendido. As pessoas pensam nele como sabor, algo opcional. Na realidade, o sal é sobrevivência. Ele nunca expira. Ele preserva alimentos quando a refrigeração acaba. Ele permite que carne e vegetais sejam armazenados com segurança por longos períodos. Sem sal, os alimentos estragam rapidamente. E o alimento desperdiçado em uma crise é um assassino silencioso. O sal também é essencial dentro do seu corpo. Ele regula fluidos, apoia a função nervosa e previne a desidratação. Em situações fisicamente exigentes, especialmente quando o estresse e o trabalho aumentam, a perda de eletrólitos pode levar a fraqueza, confusão e colapso. O sal traça uma linha clara entre a resistência e a falha. Juntos, mel e sal representam algo importante. Eles são respostas de baixa tecnologia para problemas de alto risco. Eles não dependem de eletricidade, combustível ou sistemas complexos. Eles simplesmente funcionam, da mesma forma que funcionam há séculos. Quando todo o resto se torna incerto, esses são os itens que permanecem estáveis, não dramáticos, não excitantes, apenas confiáveis. E em uma crise longa, a confiabilidade é o que mantém as pessoas vivas. A sobrevivência é frequentemente imaginada como uma corrida contra a fome. Mas essa é apenas parte da história. A ameaça mais perigosa é o que acontece silenciosamente ao longo do tempo quando o corpo é alimentado, mas não verdadeiramente nutrido. Vitaminas, minerais e equilíbrio são o que mantém uma pessoa funcionando dia após dia. Sem eles, a força diminui, as feridas cicatrizam lentamente e a mente começa a perder a clareza. É por isso que os governos pensam além das calorias e planejam a saúde a longo prazo. Frutas desidratadas desempenham um papel crítico nesse cenário. Elas são leves, estáveis na prateleira e repletas de nutrientes fáceis de ignorar até que desapareçam. A vitamina C é um exemplo perfeito. Sem ela, o corpo não consegue produzir colágeno, um bloco construtor para a pele, articulações e vasos sanguíneos. A deficiência não causa colapso instantâneo. Ela causa fadiga, dor, sangramento nas gengivas, reabertura de ferimentos antigos. A história chama isso de escorbuto, mas, em uma interrupção prolongada, torna-se uma ameaça moderna novamente. As nações aprenderam essa lição da maneira mais difícil. Os marinheiros não morriam porque a comida acabava. Eles morriam porque a nutrição era incompleta. As frutas desidratadas são uma solução simples e comprovada. Elas previnem o declínio lento e preservam a capacidade de continuar se movendo, trabalhando e pensando claramente quando as condições são difíceis. O leite em pó serve a um propósito semelhante. Laticínios frescos desaparecem quase imediatamente quando os sistemas falham. Mas o corpo ainda precisa de cálcio, proteínas e gorduras. O leite em pó armazena esses nutrientes em uma forma que pode durar décadas. Ele restaura o equilíbrio. Ele fortalece os ossos, apoia os músculos e preenche lacunas nutricionais que grãos e feijões não conseguem cobrir sozinhos. Além da saúde, há outra camada que a maioria das pessoas subestima: o moral. Comer os mesmos alimentos insípidos dia após dia desgasta a mente. Um punhado de frutas secas ou uma xícara quente de leite pode mudar a sensação de uma refeição. Isso lembra as pessoas da vida normal, do cuidado, da estabilidade. Esse pequeno estímulo emocional pode ser a diferença entre desistir e seguir em frente.
Em crises longas, a sobrevivência não é decidida por um único momento dramático. É decidida pela capacidade do corpo e da mente de suportar semana após semana sem quebrar. Quando as pessoas imaginam comida de sobrevivência, geralmente pensam em termos de eficiência, calorias, proteínas, prazo de validade. O que raramente pensam é como a comida as faz sentir. No entanto, em uma crise prolongada, essa conexão emocional com a vida normal se torna uma força poderosa. É aqui que a carne enlatada e confortos simples como café e chá mudam tudo silenciosamente. A carne enlatada resolve um problema que os alimentos de origem vegetal não conseguem abordar totalmente. Ela fornece proteína completa e facilmente absorvível, em uma forma que não requer preparação nem refrigeração. Quando a carne fresca não está disponível e a caça ou pesca é incerta, abrir uma lata de frango ou atum pode parecer quase milagroso. Ela transforma a comida de sobrevivência em uma refeição real, algo familiar, algo que confere estabilidade. Há também uma mudança psicológica que acontece quando as pessoas comem alimentos que parecem normais. O cheiro, a textura, o sabor, eles lembram o cérebro da estabilidade. Isso importa mais do que parece. O estresse drena a energia. O medo restringe o pensamento. Refeições familiares ajudam a restaurar uma sensação de controle, mesmo quando o mundo exterior parece imprevisível. Café e chá operam no mesmo nível. Não são essenciais para a sobrevivência física, mas são essenciais para a resistência mental. Uma bebida quente pela manhã cria um ritual. Marca a passagem do tempo. Sinaliza que a vida ainda tem estrutura. A cafeína adiciona estado de alerta e foco, mas o verdadeiro poder reside na própria pausa. O momento de calma antes de enfrentar mais um dia difícil. É por isso que esses itens aparecem nas rações militares e nas reservas de emergência. Não são luxos, são ferramentas. Ferramentas que protegem o moral, preservam a rotina e mantêm as pessoas mentalmente afiadas sob pressão. Em uma interrupção de longo prazo, a mente pode se tornar o elo mais fraco. Quando a esperança diminui, as pessoas cometem erros, assumem riscos que não deveriam, param de se importar. Pequenos confortos impedem silenciosamente essa espiral descendente. A primeira fase de qualquer interrupção séria é sempre a mais perigosa. Não porque os recursos tenham acabado completamente, mas porque o caos se move mais rápido do que o planejamento. Nessas primeiras horas e dias, as configurações de cozinha podem não funcionar. O acesso à água pode ser incerto e o movimento pode ser inevitável. É aqui que a energia se torna mais importante do que a variedade, e a preparação deve ser imediata. O óleo de cozinha é um dos recursos de sobrevivência mais negligenciados, mas possui um poder imenso. A gordura é a forma mais densa em calorias de energia disponível. Uma pequena quantidade pode aumentar dramaticamente a energia de qualquer refeição. Quando o trabalho físico aumenta e o estresse esgota o corpo, essas calorias se tornam combustível que mantém as pessoas em movimento. O óleo também permite cozinhar, conservar e até mesmo iluminação básica em situações extremas. É simples, flexível e silenciosamente essencial. Barras de proteína estáveis na prateleira desempenham um papel diferente, mas igualmente importante. Elas não são para conforto ou tradição, são para movimento. Quando não há tempo para cozinhar, nenhum lugar seguro para parar e nenhuma garantia da próxima refeição, essas barras fornecem combustível instantâneo. Elas cabem em uma bolsa, um bolso, uma mão. Elas ganham tempo quando o tempo é tudo. Os governos entendem que as primeiras 72 horas de uma crise moldam tudo o que se segue. As decisões tomadas sob estresse determinam se as pessoas se estabilizam ou entram em espiral. Ter energia imediata e pronta para usar reduz o pânico e aumenta a clareza. Permite que as pessoas pensem em vez de reagir. Esses itens não são sobre vida a longo prazo. Eles são sobre preencher a lacuna entre o choque e a estabilidade, entre a confusão,
E o controle? Quando o movimento é necessário e as opções são limitadas, a energia se torna a moeda que mantém as escolhas abertas. A vida moderna parece sólida porque suas falhas geralmente são invisíveis. Quando algo quebra, um backup assume silenciosamente. Quando o suprimento aperta, as prateleiras são reabastecidas no último minuto. Isso cria a ilusão de que o sistema é mais forte do que realmente é. Na verdade, é finamente equilibrado, eficiente a ponto de ser frágil. Tudo depende de tudo o mais. A eletricidade alimenta a comunicação. A comunicação coordena o transporte move alimentos. O sistema bancário depende de redes. As redes dependem de energia. Remova uma camada e a pressão se espalha. Remova duas e a recuperação desacelera. Remova três e a vida diária começa a se desvendar de maneiras que a maioria das pessoas nunca experimentou. O que torna isso perigoso não é o drama, mas o silêncio. Não há sirenes quando a logística falha. Não há explosões quando os centros de dados ficam inoperantes. Apenas atrasos, interrupções e espaços vazios onde antes havia certeza. As pessoas esperam, assumindo que a ajuda está chegando. Às vezes chega, às vezes não. A história mostra esse padrão claramente. As sociedades raramente colapsam de uma vez. Elas se esvaziam, os serviços diminuem, as expectativas encolhem. O que antes era garantido torna-se condicional. Aqueles que se prepararam cedo se adaptam silenciosamente. Aqueles que confiaram totalmente no sistema se sentem traídos, não porque alguém mentiu, mas porque a realidade mudou mais rápido do que a crença. É aqui que a verdadeira divisão aparece. Não entre ricos e pobres, mas entre aqueles que entenderam a fragilidade e aqueles que não. A preparação não é sobre prever o evento exato. É sobre aceitar que a complexidade cria vulnerabilidade. Quanto mais avançado um sistema se torna, mais pontos de falha ele contém. Quando você imagina acordar uma manhã e descobrir que energia, dinheiro e informação não funcionam mais como esperado, a pergunta se torna pessoal. Não o que deu errado, mas no que você confia que não pode substituir. Quando tudo é reduzido ao seu cerne, a preparação deixa de ser uma discussão técnica e se torna moral. Não se trata de acumulação ou medo. Trata-se de responsabilidade. Responsabilidade para consigo mesmo e, mais importante, para com as pessoas que dependem de você. Em momentos de verdadeira interrupção, os sistemas não falham igualmente para todos. Aqueles que estão prontos tornam-se âncoras. Aqueles que não estão tornam-se vulneráveis, muitas vezes sem culpa própria. Existe uma verdade silenciosa, com a qual muitas pessoas lutam. Esperar que o sistema o salve não é um plano. Confiar que a ajuda chegará a tempo não é uma estratégia. A fé nas instituições pode trazer conforto, mas a fé sem ação deixa-nas as famílias expostas. A preparação não é uma rejeição da sociedade. É um reconhecimento de seus limites. É aqui que a crença entra na conversa. Algumas pessoas acreditam que a preparação demonstra falta de fé. Outras acreditam que é uma expressão de fé. Fé na administração, na previsão e no dever. Ao longo da história, aqueles que suportaram as dificuldades não foram os que negaram o perigo, mas os que se prepararam enquanto a vida ainda estava calma. Não esperaram pela certeza, agiram com responsabilidade. Os sistemas dos quais dependemos hoje podem continuar funcionando, ou podem não. Essa incerteza é o ponto. Você não se prepara porque o colapso é garantido. Você se prepara porque a segurança de sua família nunca deve depender de uma única e frágil cadeia de eventos se mantendo unida. No final, a escolha é simples, mas desconfortável. Confiar que nada sério mudará, ou aceitar que a mudança é inevitável e enfrentá-la com intenção. A preparação não é sobre esperar o pior. É sobre recusar-se a ficar impotente se o pior chegar. Agora, se essa pergunta é sua, você acredita que a preparação é um sinal de medo ou um sinal de sabedoria? Você deposita sua fé inteiramente nos sistemas ou acredita que fé e ação devem existir juntas?
Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Assuma uma posição clara. Sua perspectiva importa, e esta conversa vale a pena.